Saúde, igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. O tempo todo Ele está conosco, amém? Glória a Deus. Louva a Deus por mais um culto na sua presença, porque eu sei que até aqui Ele tem me sustentado, amém? Se não fosse o Senhor em nossas vidas, já teríamos perecido, amém? A palavra que o Senhor me deu esse mês foi a respeito de gratidão. Aleluia. Ser grato em tudo, em toda situação, porque Ele conhece o seu coração, os seus pensamentos, os seus limites, e é Ele que te sustenta todos os dias. Por isso que eu estou dando essa palavra hoje, porque eu quero compartilhar contigo, com vocês, aquilo que o Senhor falou comigo. Amém? Vou pegar o texto lá de 1 Tessalonicenses 5,16. Vamos ler todos juntos? A minha versão é um pouco diferente, mas está bem. Regozijai-vos sempre. Só isso? 618. Orai sem cessar. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para nós. Amém? Pode tomar um assento. Então, em tudo dá graça. Reconhecer que Deus está em todas as coisas. Dá a palavra lá em Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém? Amém. Tudo que você tem, tudo que você é, vem dele. Aleluia. Aleluia. E você foi feito para ele. Ele nos escolheu para que nós pudéssemos expressar no meio dos homens aquilo que ele é. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Você foi criado para que a glória de Deus se manifestasse a cada dia no meio dos seus. Aleluia. Você é escolhido e é exclusivo. Amém? Ele ama a cada um de nós de uma maneira única. Amém? Você é especial. Eu vou citar um homem, a vida, resumindo aqui um pouquinho da história dele, que é Paulo. Paulo nós vamos perceber ao longo da pregação que ele passou por todas as situações. Ele tinha tudo para ser um rebelde, mas ele foi dobrado pelo amor. Amor? Não tinha necessidade de servir, mas foi vencido. Amém? Paulo cita uma coisa que é muito importante, que se tudo que nós fizermos não for feito com amor, por amor, de nada tem valor. Amém? Nós sabemos a história de Paulo. Muitos já ouviram pregações a respeito de Paulo. Sabemos a maneira pela qual ele se converteu, né? Judeu. Ele era servo de Deus. Seguia a lei de Moisés em tudo. Ele era zeloso. Por isso ele se levantou quando Estevão fez aquela pregação, dando testemunho de Jesus. Ele defendia lei de Moisés com todas as suas forças, ao ponto de recorrer
no caso, nessa época, ao Sinédrio, né? Buscando autorização para perseguir aquelas pessoas que pregavam contra uma palavra, contra os ensinamentos que eles tiveram. Ele aprendeu com um dos mais sábios. Quem já ouviu falar sobre Gamaliel? Ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos grandes. E tudo que ele ouvia daquela pregação de Estevão fugia à sua formação, o seu entendimento. Então a palavra diz que ele ouvia pregar: ame seus inimigos, e se te derem um tapa na sua face, vire a outra. E se roubarem a sandália, dê também na sua cara. Que dizia: perdoados estão os seus pecados. Ele acreditava no olho por olho. Como que alguém diz: ame os seus inimigos? Para ele, pela lei, alguém te feriu, você vai lá e fere igual. Ele acreditava no olho por olho e dente por dente. E ainda mais pregava: perdoados estão os seus pecados. Jesus declarava isso. Ele acreditava que o pecado só podia ser expiado através do que? De um sacrifício de sangue. O homem não tinha poder, somente Deus poderia perdoar o pecado. Então ele perseguia, prendia, açoitava, matava em nome de Deus. Em sua caminhada, certo dia, o Senhor o confrontou. A caminho de Damasco, o Senhor se apresentou na forma de uma intensa luz. E fez com que Saulo caísse do seu cavalo, ficasse cego. E então lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Percebe? Saulo perseguia quem? Os cristãos da época. O Senhor vem e entra na guerra, entra na luta. Porque você mexeu com você, mexeu com Jesus. Ele se colocou como se fosse contra ele mesmo aquela afronta de Paulo. Então Paulo caiu e perguntou: quem é esse Senhor? E ele diz: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar sobre os agridoces. Aí eu fiquei curioso a respeito. A gente sempre ouve essa palavra, recalcitar. O que significa? Lutar contra, se debater, não aceitar. Tem aquela imagem? E agrilhões, quem sabe o que é? Oi? Põe os bois. Vejam bem, consegue ampliar? Não? Oi? Olha lá. Dura coisa é para te recalcitrar contra os agrilhões. Atos 9:5 fala: recalcitar significa confrontar, resistir. O comportamento de Paulo antes da conversão era comparado por Jesus a um boi teimoso que não aceita o que foi colocado para ele. A junta de boi é colocada para arar as terras, então ele tinha que seguir aquele caminho. E às vezes você pagava, sei lá o que, e era usado essa ferramenta aí. Era uma vara com uma ponta aguda, onde era cutucado, para que ele continuasse.
seu caminhar. Amém? Então a gente ouve muito isso, mas muitas pessoas não sabem o que significa. Por isso que eu trouxe essa imagem para vocês. Amém? Eu conheço, vi várias pregações a respeito, mas nunca tinha tido a oportunidade de verificar o que era. Porque, para mim, gente, tem coisa que não vai mudar. Você acreditando ou não, Deus é. Se você acreditar, Ele é. Se você não acreditar, Ele continua sendo. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem coisa que nós aprendemos que não vamos discutir, não tem como discutir. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua assim. Aleluia, Jesus. Então, a minha conversão, a palavra fala que nós temos que ter uma fé racional. O que é fé racional? Você não está aqui por emoção. Você não está aqui por causa do seu amigo do lado. Você está aqui pela fé, porque você crê que Ele é. Aleluia. Que Ele pode mudar as suas história. Verdade. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tirar. Então, Paulo faz a seguinte pergunta: o que eu tenho que fazer? Aí ele fala: levanta-te, entra naquela cidade, e lá será dito o que te convém fazer. No decorrer da palavra, ele diz assim: e lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Então a gente percebe que existe um preço a ser pago para ser seguidor de Jesus Cristo. Amém? Sabemos que Paulo ficou cego, ele ficou nessa cidade 3 dias na casa do servo de Deus ali, e foi enviado alguém para orar por ele para que ele fosse liberto daquela cegueira. Mas aí me veio a seguinte pergunta: cadê aqueles que seguiam Paulo? Que batia nas portas, arrebentava, pegava os cristãos, trazia para fora, açoitava, prendia. Paulo estava no meio de um povo que ele perseguia. E cadê os seus amigos? Então Deus me fez pensar: quem é que você está trazendo contigo? Com quem você está andando? Muitas vezes as pessoas estão ao nosso lado apenas para ver o momento de dificuldade para ele te abandonar. Devemos pensar em quem nós confiamos, em quem nós depositamos ou confessamos as nossos anseios. Muitas vezes está apenas esperando o momento de você cair para ele sair fora. Então Paulo estava ali no meio do povo que ele perseguia, e os seus amigos, ditos amigos, fugiram e o deixaram só. Paulo, em sua caminhada, um dia ele escreveu: já fui menino, disse e fiz coisas de menino. Eu creio que aqui ele fazia uma reflexão a respeito desse tempo que fez isso. Que ele defendia uma coisa que ele acreditava e fazia tudo em nome de Deus. Ele acreditava de todo o seu coração que ele servia a Deus. Quantas pessoas, quantos de nós não se encontram nessa mesma situação, achando que aquilo que nós fazemos agrada a Deus, que nós realmente, verdadeiramente servimos a Deus em nossas ações, e não queremos mudar? Por mais que a palavra venha e te confronte, você tem a convicção de que tudo que você faz está certo e você não aceita nenhum tipo de correção. O pastor citou a respeito do seu tio, que ele passou anos falando para ele, uns 10 anos. A mãe dele era idólatra. Eu lembro quando eu cheguei, quando eu conheci a família,
ela tinha um altar dentro da casa dela. E eram várias imagens que estavam ali. Ela se dizia católica, mas também frequentava a Umbanda. Não sei se vocês sabem, muitos centros usam as mesmas imagens que a Igreja Católica nos centros de Umbanda. Nomes diferentes para o mesmo santo. Então ele foi criado naquele regime. Ele acreditava no que ele via. E não mudava. Por mais que fosse falado a respeito do amor de Deus, ele não aceitava. E nessa época, quando eu cheguei, quando eu mudei para a casa da minha sogra, ele já estava enfermo. Eu estava enfermo. Eu tive a oportunidade de cuidar dele, dei vários banhos, fiz muitas barbas dele ali. E eu conversava com ele, eu não o confrontava, não diretamente, porque ele era muito resistente. Mas eu pegava e colocava situações da Bíblia, situações católicas, e puxava para o nosso entendimento. E foi que várias conversas ele se tornou malhado. Até que um certo dia ele aceitou a oração. Foi onde eu tive a oportunidade de orar por ele. Ele aceitou a Jesus antes da sua partida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra diz que Paulo prega, Apolo rega, e Jesus que faz a obra, o Espírito Santo faz a obra. Muitas vezes você vai passar muito tempo pregando com uma pessoa, mas aí então Paulo rega, Paulo prega, Paulo rega, e Jesus não percebeu também. Entendeu? Deus vai usar você no que você tem. Jamais eu alcançaria pessoas que vocês conhecem no meio de vocês. E vai usar cada um de nós onde quer que nós estivermos. É você que é o instrumento. Você é a carta de Jesus. Carta viva. O seu testemunho é a carta de Deus para aqueles que te veem. O que o pessoal está lendo? Eu disse uma vez, ser crente como você, eu prefiro continuar espírita como sou. Porque o testemunho daquela pessoa que falava de Deus para mim, não me convenceu. Eu me sentia bem melhor que ele naquela época. Meus valores eram superiores. Amém? Paulo acreditava tanto que o que ele fazia era de Deus, que ele falou que tudo posso naquele que me fortalece. Mas os anos se passaram, né? E o preço foi cobrado. Jesus falou: você vai ver quanto você vai ter que padecer. Ele foi perseguido. Primeiro ele foi rejeitado. Os cristãos não aceitaram. Ele foi perseguido. Ele foi açoitado, preso. Passou fome e frio. Ele foi escarnecido, apanhou e foi apedrejado ao ponto de ser considerado morto nas suas viagens, nas suas pregações, ao ponto que ele confrontava aqueles que não criam. Ninguém queria mudar. Era mais fácil bater, surrar e colocar para longe, né? Então veio a maturidade. E ele diz assim: logo que cheguei a ser homem, parei com as coisas de menino. Então ele diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Ele diz mais:
Quando eu penso que sou fraco, ele confiava na força do braço dele. Aí ele diz aqui: quando eu penso que sou fraco, então é que eu sou forte. Porque as minhas forças não vêm de mim, mas do Senhor, que fez os céus e as terras. Amém? Você percebe a transformação desse homem, que outrora era prepotente, petulante, autoritário. Ele foi transformado pelo amor ao ponto de declarar: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Foi transformado. Ele estava tão envolvido que ele disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembra-se? Negar-se a si mesmo. Quem é entre nós que se entregou totalmente para que ele fizesse a obra? Nós somos resistentes. Você nunca se entrega total. Você nunca coloca na mão dele e deixa e esquece o que ele faz. Fica sempre. Sabe o que é reclamar? Reclamar é o ato de você buscar alguma coisa. Eu te emprestei uma ferramenta. Certo dia eu vou lá: aquela ferramenta que eu te emprestei é minha, me dá de volta. E muitas vezes nós fazemos isso com os nossos problemas. Colocamos na mão de Deus e reclamamos. Então ele volta para você. Deus não agiu, não fez o que tinha que fazer, e você continua com o problema. Sua vida não muda. Temos que entregar totalmente e deixar o que ele faz. Amém? Paulo viveu tão intensamente a sua vida de servo, que Paulo declarou assim um dia: veja bem, eu sei o que é ter muito, sei também o que é padecer necessidade. Paulo viveu os dois extremos. Viveu os dois extremos. No final da sua carreira ele disse assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então no versículo 13 de 1 Coríntios 13, ele diz: no final ficou a fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior é o amor. Se não tiver amor, de nada valerá os seus esforços para fazer a obra, para seguir a Jesus. Vai sempre parecer, ou sempre vai ser, um sacrifício. Não é espontâneo. Você faz forçado. E Deus não se agrada desse sacrifício. E prefere que nós sejamos obedientes. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? É o que diz a palavra. Tem muitos personagens. Na verdade, todos eles eram seres humanos que foram usados por Deus. E Paulo não era diferente. Ele estava sujeito a todas as paixões que eu e você, as mesmas fraquezas. Ele foi transformado a partir de quando? Quando ele conheceu a verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade é vos libertará.
Até Estevão, a verdade dele era Moisés. Quando ele conheceu Jesus Cristo, ele entendeu que ele é o único caminho da salvação. Ele foi liberto, ele foi transformado em suas convicções, em suas paixões. As suas necessidades passaram a ser menos importantes. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós sempre ensinamos: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então ele deu lugar ao único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Quando nós estudamos a respeito de Paulo, nós sabemos que ele um dia foi arrebatado aos céus em espírito. E lá ele viu e ouviu coisas que ele não poderia compartilhar com o ser humano normal. Então Deus colocou no seu corpo um espírito, para que ele não se exaltasse, para que ele não achasse que era especial. Você lembra que ele ama cada um de um modo único? Ninguém. A palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todos são iguais perante Ele. Amém? Então ele orou várias vezes para que Deus tirasse esse espinho. Mas então Deus fala para ele: a minha graça te basta. Nós aprendemos que graça é o quê? Favor imerecido. Verdade ou não? Se fosse por merecimento, estaríamos alguém aqui? Sua misericórdia se renova a cada dia em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem um dia falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Jesus disse um dia: aquele que quiser me seguir. O que ele falou? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A única maneira realmente de nós chegarmos a esse ponto é quando estivermos verdadeiramente libertos do eu interior, das nossas paixões, colocarmos realmente o reino de Deus como prioridade, como objetivo principal em sua vida. Nossa caminhada é rumo à salvação. Não tem outra razão. Ninguém está aqui pelo que Deus pode fazer na sua vida, mas tem a certeza do que Ele é. Se Ele quiser, Ele pode te curar. Se Ele quiser, Ele pode te dar uma casa. Se Ele quiser dar um casamento, um esposo, uma esposa, um carro novo. Muita gente pede casa, carro, dinheiro no banco. Às vezes não tem. Não tem o quanto quer, mas tem o suficiente. Por que ele não dá? Será que estamos preparados para receber? Será que o que for colocado em sua mão não vai te corromper? Lembra daquela palavra que foi falada?
aquele rei que deu uma festa e convidou, mandou um convite para as pessoas importantes do reino. Aí, quando chegou o dia da festa, um deles: eu não posso ir, comprei uma fazenda nova, eu preciso ir lá, eu devo fazer as coisas. Outro, eu comprei uma junta de boi nova, eu preciso ver se eles estão preparados para o trabalho. Cada um tinha uma desculpa. É por isso que estamos aqui, eu e você. Porque ele veio para os seus e foi rejeitado. Então, já que eles não querem vir, vai lá e chama todos aqueles que estão desprezados. Sabendo essa alegoria? Na verdade, a palavra diz que nós fomos escolhidos no ventre de nossa mãe. Você não é por acaso. Você não está aqui porque não poderia, os outros não quiseram. Você é especial. Você atendeu ao chamado. Muitos são chamados. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra diz também que onde estiver o seu coração, ali estará então o seu tesouro. Então muitas vezes isso é a razão pela qual você não se entrega. É a razão pela qual você não aceita o que é pregado. É a razão pela qual você não aceita a verdade de Jesus. Se você continuar nas mesmas convicções, se não se abrir para o novo, não fazer coisa diferente, a sua vida jamais vai mudar. Quando você achar que sabe tudo, esvazie-se e comece de novo. Essa parte, quando Paulo declara ali: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu entendi que ali era total gratidão por tudo. Por tudo que aconteceu na vida dele. Lembra-se que diz a palavra: aquele que estiver. Cristo disse assim: eu sou a videira, e vós sois os. Quem estiver em mim dará frutos. Amém? Já ouviram falar dos dons do Espírito? Está descrito lá em 1 Coríntios 12:7, 9 dons. Paulo manifestava todos eles: dom de cura, palavra de sabedoria, discernimento de Espírito. Coisas que nós oramos, será que alcançamos? Tem que ser total. A sua entrega tem que ser total. Para que você entre na dimensão de Deus, você tem que esquecer aquela passagem quando você entra na água, está no tornozelo, está na canela, está no dorso. Sim, todos já ouviram essa pregação. Está aqui, mas você ainda tem pé. Você ainda faz o que você quer. Então você tem que transbordar, ficar sem pé, para que Deus possa operar. Enquanto você tiver força, você vai fazer o possível, o que tiver a seu alcance, para mudar a direção. Mas fica sem pé, a onda vai te levar, vai me levar, tiver que levar. É assim que nós temos que ser diante de Deus. Deixe de fazer, se entrega totalmente. Glória a Deus. Temos que confiar nele. Temos que confiar que Ele sabe tudo. Onipresente, onisciente, onipotente. Aquilo que é impossível para mim e para você, para Ele é assim. Aleluia. Amém? Eu falo isso para vocês, mas não é fácil essa entrega.
Eu sou racional, eu sou muito. O pessoal me critica às vezes porque eu falo. Tudo que é pregado eu presto atenção em cada palavra que é falada. E nós temos que fazer isso. Oi? Conhecereis a verdade vos libertará. Você não pode ser enganado pelo que sai daquele mundo. Você tem que ter certeza que aquilo que é falado testifica com o seu espírito, porque é verdade. Amém? Amém. Então a entrega total é muito difícil. Mas eu estou caminhando para isso. Eu creio que aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Glória a Deus. Amém. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. São muitos relatos que a Bíblia traz de pessoas que foram transformadas pelo poder da palavra. A palavra pode, tem o poder. Foi falado que ela é como uma espada de dois gumes. Lá corta aqui, corta aqui. Divisão de alma e espírito. Por que isso? Quando fala da nossa formação, nós somos seres espirituais. O nosso espírito é imortal, sim ou não? Então nós somos um espírito. Somos espírito. Que temos um corpo e temos também uma alma, corpo e espírito. Amém? Quem é que pode dividir alma e espírito? Somente a palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito comigo, na minha vida. E eu sempre oro para que Ele me permita conhecer mais dele, me chegar mais a Ele. Essa é a minha oração diária, todos os dias. E sou grato por tudo. Parei de questionar. Eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas. Sei que não há como você pular etapa. Não adianta. O alvo está ali. Mas o que você tiver que fazer para chegar até ele, você faça. Passo a passo. Porque senão você não vai estar preparado para alcançar o seu. Aprendi a duras penas. Tentei saltar e não existe. Salta. É um dia depois do outro. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Vá em paz e que o Senhor te acompanhe.